Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 29. Fabrício vai me ajudar colocando aí? Show. 29 é a partir do versículo de número 31. Creio que todos nós conheçamos a história de Jacó. Jacó, ele saiu fugido da sua terra, porque tinha roubado seu irmão e fugiu. Fugiu e foi para outro local. E lá ele se apaixonou por uma menina chamada Raquel. Todo mundo lembra disso? Mas o pai de Raquel, muito esperto como era, ele quando Jacó falou, olha, só que eu não tenho dote para pagar, não tenho como pagar o dote pela vida de Raquel, para tomar ela como esposa. E Labão, ele chegou e disse assim, olha, tranquilo, você não tem como pagar, então você vai trabalhar quantos anos? 7 anos. Então ele trabalhou 7 anos para conseguir casar-se com Raquel. Trabalhou-se e no final, quando ele foi lá, no momento do hora veja, ele já bebeu um pouquinho, ficou doidão, foi lá para as núpcias, e quando chegou lá, não era Raquel. Quem era? Lia, ou Leia. E quando chegou lá, queridos, de manhã ele acordou, quando ele viu, não era Raquel, era Lia. Ele, é claro, ficou desesperado, entrou em contato com o seu sogro e falou, você me enganou. Ele, não, mas aqui é assim, primeiro a filha mais velha, depois a filha mais nova. Mas você ainda quer casar-se com Raquel, é necessário você trabalhar mais quantos anos? 7. E assim foi. Trabalhou mais 7 anos e casou-se com Raquel. Queridos, a vida de Leia, ou Lia, ela não foi uma vida muito boa, porque Jacó, ele amava muito a Raquel e deixava Lia desprezada. E o texto que nós vimos aqui, ele fala a respeito disso. De que houve em determinado momento, o Senhor olhou para Lia e viu que ela era desprezada. E o texto diz assim, tá? Em Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Vai continuar. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Porém, Lia engravidou de novo, e quando deu à luz, outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, e deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. E mais um, de novo, engravidou. E quando deu à luz mais um filho, disse, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Vamos parar por aqui. Ela teve outros filhos, outro 4º filho chamado Judá, bem conhecido, e depois teve uma filha chamada Diná. Mas eu quero parar aqui nesse jovem, nesse rapaz que tem por nome Levi. A palavra Levi, querido, significa ligado, unido, afeiçoado. E Levi, ele tinha uma característica muito grande por ter esse conceito de união, de apego, de estar afeiçoado às pessoas, principalmente os seus irmãos, e debaixo de tudo aquilo que estava acontecendo, porque, entenda, queridos, o seu pai os amava, sim, mas não era um amor tão profundo que ele tinha por esses filhos, porque não era filho da mulher que ele amava, era filho da mulher da desprezada. E os filhos deles tiveram que viver durante toda a sua vida, durante todo o processo de vida, essa rejeição que eles tiveram. Mas mesmo assim, rejeitados, e Levi, ele tinha isso mais guardado no seu coração. Ele mesmo assim nunca deixou a sua família, nunca deixou as coisas ao seu redor. E ele se apegava muito ao ponto de defender a sua família com unhas e dentes. Levi, ele era conhecido como o brigão da casa.
Ele era conhecido como o brigão entre todos os outros irmãos. Por toda essa questão de estar afeiçoado, de se apegar às coisas, Levi, ele carregava do seu lado uma faca na sua cintura e ficava presa constantemente. E quando qualquer irmão arrumasse uma briga na rua, quem ia defender? Levi. Levi ia lá, puxava a espada e defendia os irmãos. Quando era mais novo, não tinha a espada, era no braço mesmo. E ele tinha essa característica. Porém, quando eles já estavam mais velhos, eles estavam indo em proximidade a um reino. E quando ele chegou lá, está em Gênesis 34, um homem chamado Siquém, ele pega a sua irmã Diná e violenta a sua irmã. Mas vamos ler o texto para ver o que acontece. Gênesis 34, 1. Certa vez Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agradou-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, Siquém foi dizer a Amor, seu pai, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou, calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês, por favor, entreguem-na a ele, para que seja a sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Vamos dar uma paradinha aqui. Então vocês entenderam todo o contexto daquilo que estava acontecendo. Eles fizeram um acordo, e nesse acordo, eles disseram o seguinte, os seus irmãos já tramando contra toda aquela cidade, disse, poxa, nós não podemos casar com pessoas de outras nações. Então é necessário que todos vocês se convertam e sejam circuncidados, todos os homens da sua cidade sejam circuncidados. Todo mundo sabe o que é a circuncisão, não sabe? Tá? Quem não sabe o que é a circuncisão é a operação de fimose. Tá? Então, isso é circuncisão. E o que acontece? Eles falaram isso, então, para que você possa casar com a nossa irmã, é necessário que todos, você e todos da sua cidade, sejam circuncidados. E assim foi. Eles decidiram fazer a circuncisão, eles decidiram todos da cidade fazer a circuncisão. Só que, queridos, todos eram adultos. E a circuncisão naquela época, né, não tinha anestesia, não tinha ponto, não tinha nada, era faca de pedra. Né? O cara tinha que ser bom, né? Senão errava e diminuía o negócio. Mas ele era faca de pedra, ok? E diz a história, fala que o terceiro dia é o pior dia. Depois da circuncisão, o terceiro dia, a pessoa não consegue nem se mexer. E o que acontece? Nesse momento, onde toda a cidade, todos os homens da cidade não podiam se locomover, Levi e Simeão, eles entraram na cidade e mataram à espada todos os homens daquele local. Por vingança daquilo que fizeram, que Siquém fez à sua irmã. E, queridos, isso gerou um problema muito sério entre Jacó e a sua família. Entre Levi e a sua família. Ele foi extremamente colocado um peso muito grande sobre Levi, por ter feito isso,
por ter matado todos aqueles homens daquela cidade, mediante o apego que ele tinha, o amor que ele tinha à sua irmã e àqueles que eram da sua família. E num momento muito interessante na vida, no final da vida de Levi ou de Jacó, todos os filhos foram abençoados. Como era costume, ao chegar no final da vida do patriarca da família, eles colocavam as mãos sobre cada um dos filhos para lançar sobre ele o seu futuro. Lançar sobre ele aquilo que ele desejava, lançar sobre o seu filho o seu desejo. E Levi, por sua vida de sangue, por sua vida de brigão, por sua vida de ser dessa forma, ele recebeu uma herança muito diferente do que aquilo que ele gostaria. Está em Gênesis, capítulo 49, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. Isso é Jacó dando a palavra, lançando sobre eles a sua bênção. E nesse caso não foi uma bênção. Simão e Levi são irmãos. Sua espada são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes os tendões. Vai lá no versículo 7. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Essa foi a palavra que Levi levou. Não só Levi e Simeão, mas diferente de Simeão, queridos, quando eles entraram na terra prometida, algo interessante aconteceu. Quando nós vemos mais à frente, de que todos tinham possessão na terra, mas Levi não tinha herança alguma. Mas antes de falarmos a respeito disso, nós vemos que o povo ele foi tocando a vida, eles foram tocando a vida, foram indo adiante, Levi teve filhos e mais filhos, e foi tocando. Mas ele carregava dentro de si essa maldição que o seu pai o lançou. E mesmo assim, mesmo sendo amaldiçoado em momento algum, ele deixou de servir ao seu Deus. Ele tinha tomado uma decisão. Eu não estou somente apegado à minha família, eu não estou somente afeiçoado aos meus irmãos, eu estou afeiçoado principalmente ao meu Deus. E queridos, a vida foi levando, e nós sabemos o que aconteceu. Nós vemos que logo depois eles foram escravos lá no Egito e ficaram durante muito tempo lá, 400 anos. Saíram do Egito e uma pessoa especial foi que Deus usou para libertar o povo. Quem foi? Que era da tribo de Levi. Deus usa o amaldiçoado, Deus usa aquele que não tinha sido deixado de lado, Deus usa aquele que tirava sangue, Deus usa aquele que ninguém queria para ser usado tremendamente pelo Senhor para libertar o seu povo. Eu não sei, querido, qual é a perspectiva que você tem de você mesmo, ou que outras pessoas têm com relação a você. Talvez já te desprezaram, talvez já te deixaram de lado, mas eu quero deixar uma coisa para você. Não, Deus nunca te deixará de lado. Deus nunca te desprezará. E você será tremendamente usado pelo Senhor para libertar não somente aqueles que estão ao seu redor, mas muito aqueles que estão também diante de você. Amém? Você crê nisso? Queridos, e então tudo foi rolando. E chegou no deserto, logo depois que eles saíram do Egito, um fato muito importante aconteceu. E esse fato fez toda a diferença na vida de Levi. Esse fato fez uma diferença tremenda na vida de Levi, quando eu falo agora, não mais o Levi, o homem, porque ele já tinha morrido, mas agora da sua tribo, de todos aqueles que seguiam
a perspectiva e levava esse nome. Queridos, um momento aconteceu quando Moisés subiu ao monte para lá pegar as tábuas dos mandamentos. E eu creio que todos sabem que quando ele subiu ao monte, quando ele foi lá pegar as tábuas, onde Deus ia entregar as tábuas a ele, ele ficou demorando demais e o povo aqui embaixo ficou ainda meio desesperado, porque Moisés não voltava. E rapidamente arrumaram um outro Deus. Ordenaram lá que Arão, que ficou, fizesse uma estátua de ouro, de boi. Um boi em ouro, grande. Na realidade, esse boi, ele não era só um boi, era o deus Apis do Egito. Mas vamos lá. E ele deu essa ordenança, deu essa fala para que Arão fizesse, e assim eles fizeram. E queridos, a adoração ao deus Apis não era uma adoração comum. A adoração ao deus Apis, se você não sabe, o deus Apis é o mesmo deus que depois foi conhecido na Grécia como Dionísio e depois em Roma como Baco. Ok? Todo mundo conhece, talvez não Dionísio, mas talvez Baco conheça. Já ouviu falar, sim ou não? Talvez não tenha conhecido o nome Baco, mas talvez tenha conhecido o nome Bacanal. Ok? Que vem da palavra Baco. Se você entende que a palavra bacanal vem de Baco, nós começamos a entender qual era a adoração que esse deus Baco, Dionísio e Apis aceitava como adoração. A adoração a esse deus era glutonaria, bebedice e orgia. Essa era a adoração que esse deus Apis aceitava. E uma coisa muito importante, porque os hebreus que ali estavam sabiam muito bem disso, porque eles estavam no Egito e sabiam como era a festa do deus Apis. E quando eles fizeram aquele boi e começaram a adorar dessa forma, adorar desse jeito, Deus que estava lá em cima com Moisés, disse assim: Moisés, desce, para você ver o que o seu povo está fazendo lá embaixo. E queridos, nesse momento, Moisés desce, e ele vê o que estava acontecendo. Ele vê o que estava acontecendo nesse instante. Abre a Bíblia em Êxodo capítulo 32. A festa não acontecia somente no local onde o deus Apis estava. Eles começavam a comer, começavam a beber, e depois de todo esse processo, eles iam para as suas tendas, lá continuar toda a adoração. Vocês entenderam, né? Qual era a adoração. Amém? Preciso desenhar? Não, né? Ok. Então eles estavam nessa adoração. E diz assim a palavra do Senhor, em Êxodo 32, a partir do versículo número 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e que nelas estavam gravados fora, escritos por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, pois depois de moê-lo, até virar pó, espalhou-o nas águas e fez com que os bebessem israelitas. Pois não. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. E eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeite de ouro, traga para mim. O povo trouxe o ouro, eu joguei no fogo e surgiu este bezerro.
Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse, preste atenção, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se ajuntaram a ele. Continua, por favor. Declarou-lhe também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um a sua espada, lembre que eles carregavam uma espada do lado? Pegue a cada um a sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Por aí tá bom. Queridos, nesse momento, quando aquela atrocidade de pecado estava acontecendo no meio do acampamento de Israel, Deus olhou para Moisés e disse, olha, chame para cá somente aqueles que não se contaminaram com esse bezerro. Chame para cá somente aqueles que não se contaminaram a esse ápice. Chame para cá aqueles que decidiram não se contaminar e somente me adorar. E naquele momento, quem se juntou a Moisés? O desprezado, o rejeitado, o amaldiçoado. Aquele que não tinha herança, aquele que não tinha nada a esperar. Somente aquele que estava apegado a Deus. Ele se juntou ao lado de Moisés. E a palavra de Deus, naquele momento, foi uma palavra dura, muito dura. Agora você pega aquela espada, estou parafraseando o texto, pegue a espada, aquela espada que você carrega em seu lado, na sua bainha, na sua cintura, e vá agora de tenda em tenda. E todos aqueles que estão adorando a Ápis, mate-o. Eu não quero saber se é seu irmão, se é seu vizinho, se é seu pai, sua mãe, eu não quero saber. Eu quero saber que eu só quero estar do meu lado aqueles que decidiram me adorar. E com certeza, queridos, com o apego que Levi tinha, à família, e a família não era só a tribo de Levi, mas todos, o apego que Levi tinha, com certeza ele saiu do lado de Moisés com os seus olhos chorando. Ele saiu do lado de Moisés em pranto, mas quando eles abriam a tenda e via aquelas pessoas adorando ao ápice, ele entendia, melhor é adorar o meu Deus. E com a espada mataram cada uma das pessoas que estavam adorando ao Deus ápice. E o texto fala que naquele dia, 3.000 pessoas morreram diante das espadas dos levitas. E a partir desse momento, Deus faz algo maravilhoso com essa tribo de Levi, porque sabia que eles eram fiéis. Porque entenda que eles não tinham herança, eles não tinham nada a receber, eles não tinham nada a ter como herança, porque eles não teriam terra. E Deus, a partir desse momento, dá uma palavra para eles, que está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8 e 9. Não precisa abrir. Mas o Senhor olha para essa tribo, a partir daquele dia, e diz, vocês, pela decisão que vocês tomaram, de me servir, independente das circunstâncias, independente de tudo aquilo que possa estar ao seu redor, independente disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus falando isso para eles. Vocês não têm herança nenhuma entre os viventes. Vocês não têm herança terra, vocês não têm herança posses, vocês não têm herança nada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. De hoje em diante, eu sou a herança de vocês. Eu sou a herança de vocês. E sabe o que aconteceu com aquele povo, queridos? Eles entraram na terra prometida com Josué, fizeram tudo aquilo, conquistaram a terra prometida. Cada parte da terra prometida, cada uma delas era para uma tribo. Mas Levi tinha herança, sim ou não?
Não. Mas sabe o que o Senhor fez? O Senhor pegou todo aquele povo e disse assim: agora, cada tribo terá que reservar um espaço na terra para os levitas. Por eles decidirem adorar o Senhor, eles não tiveram direito a um pedacinho da terra. Eles tiveram direito a toda a terra. Lembra que quando eles estavam ainda no deserto, antes da terra prometida, lembra que eles tiveram fome e que Deus mandou o que para eles? Mandou o quê? Maná, né? Mandaram maná. Curiosidade à parte, né? Abre parênteses aqui, talvez você não saiba o significado da palavra maná, mas a palavra significa o que é isso. Realmente assim, tá? Porque não tinha o que explicar a respeito do maná. Era uma comida que ninguém sabia. Era algo que vinha do céu, literalmente. Ok? E quando eles pegaram e olharam, disseram assim: o que é isso? Virou o nome maná. O que é isso? Tá? Fecha parênteses. Mas eles recebiam maná. Maná todo dia. Maná todo dia. E queridos, 40 anos. 40 anos. Comendo maná deve ser muito bom, né, professor? Imagina de manhã, né? Faz aquela vitaminazinha de maná, né? Batido no liquidificador, né? Bota ainda um whey protein para ficar mais forte, né? Come lá uma vitaminazinha de maná, não tinha leite, né? Águazinha, bebeu, show de bola. Chegava no almoço, né? Para alguns aí que tem que se comer de 3 em 3 horas, tinha um outro lanche, né? Que ia lá no potinho de maná. No almoço, aquele fricassê de maná. À tarde tinha lá um pãozinho com maná. E eles tomavam, numa boa, show de bola. E depois à tarde não, já à noite, uma comida mais leve, uma saladinha de maná. Valeu, Deus! Meu irmão, uma semana, show de bola. É claro que o maná era beleza, era o alimento perfeito. Todos os nutrientes, tudo aquilo que deveria ter, tinha ali no maná. Show de bola. Uma semana, beleza. 15 dias, beleza. Um mês, beleza. 6 meses, beleza. Meu irmão, o pessoal ficava doido. Ficaram tão doidos que ele tinha que comer carne. Pediram carne. E Deus mandou as cordonizes. Todo mundo lembra aí? Meu irmão, comeram tanto cordonizes que 10% do povo morreu, com cordonizes saindo pelos ouvidos. Sério, pega o texto e lê. Mas, queridos, entenda que o povo só tinha direito a maná. Mas presta atenção. Mas eles não saíram do Egito carregando muito gado. Esse gado era único e exclusivamente para a adoração a Deus. Lembra-se que tinha lá do tabernáculo e eles tinham que levar, quando pecavam ou quando faziam alguma coisa contra o Senhor, eles tinham que pegar o gado, levar lá no tabernáculo, sacrificar o gado, botar o sangue, aquele negócio todo. O gado era único e exclusivamente para isso. Eles não podiam pegar o gado para comer. Eles só podiam comer o quê? Mas quem adorava o Senhor, quem participava do serviço do tabernáculo, você sabe qual era a tribo? Qual era a tribo? Levi. Porque o Senhor trouxe todos os levitas para trabalhar para ele. Ele não falou que a herança dele, dos levitas, era o Senhor? Meu irmão, o gado. Vinha lá, um novilho, gordo, bonito, cortava, tirava uma parte, a melhor parte era colocada no altar, era queimada, tal. E o restante do gado, sabe para quem ia? Levi. Enquanto o povo inteiro estava comendo o quê? Eles estavam comendo carne. Enquanto eles estavam na saladinha de maná, sanduíche de maná, o povo estava lá, os levitas estavam no churrascão todo dia. Cadê o pastor Marcos? Daí, dá um glória a Deus bem forte. Então, queridos, entenda o que Deus fez com a tribo de Levi. Porque eles decidiram
ficar junto ao Senhor, independente das circunstâncias. Deus abençoou esse povo de uma forma sobrenatural, onde todos aqueles em seu redor podiam estar sofrendo alguma penalidade, podiam estar sofrendo alguma coisa. Mas o povo de Levi, a tribo de Levi, estava constantemente sendo guardada pelo Senhor. Porque eles decidiram se apegar a Deus. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. A tribo de Levi já não existe mais. É um erro, às vezes, nas igrejas, geralmente o pessoal que toca, o pessoal chama de levita, né? São os levitas da casa do Senhor. Mas se formos olhar com relação ao templo na época, ou o tabernáculo, levita não era o que tocava. Na realidade, a levita era quem fazia tudo. Todos aqueles que realizavam algo, ficavam na portaria, limpavam o banheiro, pregava, sei lá, ficavam no som, na iluminação, na projeção, qualquer coisa que fosse. Todos eles faziam parte da tribo de Levi. Okay? Então, os levitas eram os obreiros, eram aqueles que realizavam algo dentro da casa de Deus. As outras pessoas vinham de fora para lá entregarem as suas ofertas e por aí vai. Mas os levitas, eles eram responsáveis por tudo que acontecia dentro da casa do Senhor. Mas os levitas já não existem mais. Hoje, já não estamos debaixo do sacerdócio de Arão, que era aquele que Deus colocou para estar à frente. Hoje estamos debaixo de um outro sacerdócio, o sacerdócio do leão da tribo de Judá. Então hoje a tribo de Levi já não existe mais. E uma coisa bem importante nós entendermos que eram várias tribos. A tribo de Levi era uma entre todas as outras tribos. Mas agora, nesse período que estamos, Deus fez algo maravilhoso. Todos nós aqui, ou somos, ou ainda seremos, amém? Filhos de Deus. Todos nós aqui. Todos nós aqui. Porque se Deus te trouxe essa noite, e de repente você ainda não se decidiu em aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Deus te trouxe aqui para que isso acontecesse hoje. Porque Deus quer dizer uma coisa para você. Porque a palavra dele é perfeita e eficaz para realizar milagres sobre as nossas vidas. Como eu estava dizendo, a tribo de Levi não existe mais. Porém, quando Jesus Cristo ele inaugurou um novo processo, um novo momento, não mais debaixo do sacerdócio de Arão, mas agora debaixo do sacerdócio do leão da tribo de Judá, que é o próprio Jesus, onde ele é o cabeça, ele é o sumo sacerdote. Ele pegou todos os filhos de Deus. Quem? Mas alguns? Não. Todos os filhos de Deus, e transformou esses filhos em sacerdotes do Senhor. Se nós formos comparar aquele momento da lei e hoje, onde lá existia a tribo de Levi, onde eles foram exclusivamente separados para adorar o Senhor, hoje existe uma tribo também separada para adorar exclusivamente o Senhor. E essa tribo se chama Filhos de Deus. Mas isso é uma decisão. Eu não sei qual é a decisão que você pretende tomar em sua vida. Eu não sei qual é a decisão que você decidiu tomar. Porque às vezes, queridos, nós trabalhamos tanto, realizamos tantas coisas aqui na terra. Tantas coisas. Trabalhamos tanto, não é isso? Nos cansamos. Não que o trabalho seja ruim, pois, né, o ditado que fala que o trabalho enobrece o homem, não é isso? É do trabalho realmente que tiramos os nossos recursos, é do trabalho que nós comemos, é do trabalho que nós nos vestimos, temos um teto sobre a nossa cabeça e tudo isso.
Tudo isso. É do trabalho que vem tudo isso. Mas às vezes nós, em detrimento de uma vida especial com Deus, uma vida de grandiosidade com Deus, nós deixamos tudo isso de lado. Deixamos o Senhor de lado. Nós começamos a buscar trabalho e fazer tantas outras coisas e deixamos Deus de lado. Nós falamos isso hoje na escola dominical, na escola bíblica. Nós falamos a respeito disso. Que, às vezes, nós colocamos tantas coisas à frente do Senhor e esquecemos que tudo isso, um dia que estamos vivendo aqui, vai acabar. Amém? Vai acabar. E entenda, queridos, uma coisa. Hoje, a roupa que você tem, o alimento que você tem, o teto que você tem, é maná que Deus te entrega. Amém? Mas eu quero dizer para você, Deus tem mais do que maná para você. Você está entendendo o que está sendo falado hoje? Deus tem muito mais do que maná para a sua vida. Mas aquele povo, os levitas, eles decidiram entender que não tem herança nenhuma na terra. Porque você ainda espera alguma coisa aqui? Você tem alguma coisa ainda de herança aqui? Hoje nós estamos discutindo pela manhã, e assim, em boas perspectivas, nós teremos aí, 100 anos de idade, chegaremos a 100 anos de idade. Alguns falaram, não, meu tio viveu até, 103, o outro lá viveu até 106. Com certeza esses aí são, como diz, exceção à regra. Mas, meu irmão, com a palavra do Senhor fala, depois de 70, o negócio já começa a ficar meio esquisito. Né? Alguns aí já estão antes de 70, eu já estou chegando lá, né? Não os 70, mas ao momento do condor, não tem esse negócio assim? Dói tudo, não é? Dói tudo, querido, o negócio fica sinistro. Quando eu era jovem, assim, bem jovem, não igual o Rodrigo, não, líder da rede de jovem, mas não é nada de jovem. Quando eu era jovem, assim, bem jovem, meu irmão, eu pensava, o corpo fazia. Numa boa, sem pestanejar. Há uns 15 anos atrás, 15 anos atrás, não tem tanto tempo assim. Uns 15 anos atrás eu fui pular uma cerquinha desse tamanho assim com meu filho. Né? Está ali no som, o Ricardo. Ele veio, vamos pular por aqui mesmo, cara, dá a volta para quê? Vamos pular por aqui. Vamos embora, pai. Vamos. Ele foi, aí eu fiquei preso na grade, porque eu não consegui passar. O corpo, a mente sabia o que queria fazer. Mas o corpo, meu irmão, a mente foi, o corpo ficou na grade, preso na grade. E a gente, quando vai passando da idade, fica assim. Né? As coisas vão ficando ruins de fazer. E fica mesmo. Imagina com 100. Né? Imagina com 100 anos. Mas, show de bola. 100 anos é um bom tempo, sim ou não? É um bom tempo. Um bom tempo. Deixa eu pegar um negócio aqui. Eu peguei uma pedrinha. Vocês estão vendo a pedrinha que eu peguei? Não? Entenda que isso aqui é 100 anos no meio da eternidade. Você já percebeu que muitos de nós estamos lutando por essa pedrinha? Estamos esquecendo a eternidade. Aonde colocamos o nosso coração, ali entregamos a nossa vida. A tribo de Levi decidiu colocar o seu coração nas mãos do Senhor. E por esse motivo eles tiveram a herança de toda a terra prometida e muitas coisas além. E o que Deus tem hoje para a gente está dizendo isso claramente, é que nós hoje temos que tomar uma decisão, decidirmos estarmos literalmente com o Abba ou vivermos longe dele. Porque hoje
Deus chama cada um de nós, como eu já falei, como filhos. Agora em uma única tribo. A tribo dos filhos de Deus. Deus hoje te chama para estar o adorando, rever os seus dias e dizer realmente por qual motivo você está aqui na terra. Qual tem sido a sua motivação? Você tem se movido por pessoas? Você tem se movido por trabalho? Você tem se movido por negócios? Ou você tem se movido por Deus?